Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já me acompanha, para quem já conhece, sou o professor Matheus e na aula de hoje nós iremos continuar a resolução das atividades que estão disponibilizadas pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Vejam vocês, iremos trabalhar hoje com a ideia da resolução da segunda semana do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que nós já vemos trabalhando aí há um tempinho. Você que nos acompanha, você que na verdade já está conosco, sabe como é que é feito e é muito importante estar com vocês. Porque eu ajudo vocês, vocês nos ajudam a fazermos o quê? Uma educação mais forte. Ok? O tema de hoje, galera, da nossa segunda semana é o seguinte: a construção do processo de independência do Brasil. Nós vimos no nosso último encontro a independência ocorrendo, a importância de Dom Pedro I no processo de condução do Brasil. Fiz algumas críticas, ao meu ver, construtivas, mas eu acho que você, na verdade, acaba tendo condições de fazer essa reflexão. Ficamos de fato independentes? O Brasil de fato se torna uma nação livre, mantendo um português no poder? O Brasil é o único país até então da América ao, na verdade, se desvincular de uma metrópole, no caso Portugal, a mantermos vínculo com o quê? Com o português no poder, no caso de Dom Pedro I. Ok? Mas vamos trabalhar hoje, galera, dentro desse projeto. E hoje, galera, eu venho aqui, para quem não conhece, está vendo aí em cima, né? Nós iremos trabalhar hoje com a ideia de que eu, Matheus e o Grupo Escola Online temos muito a ofertar a você. Bom, você que ainda não conhece, você ainda não sabe o que é a Escola Online? Vem comigo, galera. A Escola Online é um projeto que nós criamos, eu e vários outros professores, para disponibilizar para você, meu aluno, várias disciplinas no intuito de te ajudar. Para facilitar a sua vida, segue a gente, nos acompanha através das mídias sociais, via Facebook, via Instagram, via Twitter. E claro, você que está me assistindo no YouTube agora, você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Ativa as notificações, dá um like, porque pode nos ajudar bastante. E nos ajudando, nós temos mais condição de te ajudar. A você, meu amigo, a você, minha amiga. Para você não esquecer da gente, dá uma olhada na nossa vinhetinha. Bacana, né? Então agora vem comigo para a gente começar a nossa resolução. Show de bola, galera? Vamos fazer a coisa o quê? Bombar, fogo no parquinho e bora lá! Bom, galera, então é o seguinte, tá? O que está se propondo aqui? Vamos ver qual é a atividade 1. A atividade 1 ela fala o seguinte, moçada, o período regencial. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que o período regencial é aquele período que se dá, deixa eu afirmar aqui, por causa da mesinha, de 1831 a 1840. Lembrando que o Brasil ele tem o primeiro reinado com Dom Pedro I, tá? E aí quando Dom Pedro I literalmente mete o pé, ele abdica, né? E deixa o filho dele que é, pelo amor de Deus, tá, galera? Aluno que tem aula comigo não vai falar para os outros, ah, Dom Pedro II era de menor. Galera, não, ele é menor de idade. Né? Quando Dom Pedro I abdicou, ele deixou seu filho com apenas 5 anos, dá-se início à regência, e após a regência, através do famoso golpe da maioridade, nós iniciamos o chamado Segundo Reinado. Então essa é a fase do Império Brasileiro. Então eu estou falando do período regencial. Para facilitar a sua vida, o período regencial é um dos períodos mais conturbados da política brasileira. Tá? Você fala, mais do que agora, professor? Agora está difícil concorrer. Mas nessa época realmente a coisa não era complicada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não tenho nenhum português de fato no poder. Dom Pedro I abdicou, Dom Pedro II era menor de idade, não podia, então ficou-se naquela dúvida. Quem vai assumir o controle do Brasil? Vamos ver o que fala do período regencial? Então, olha lá, galera. Com a abdicação de Dom Pedro I, para a gente poder lembrar, como a gente acabou de falar, consolidou-se a independência. Por quê? Porque você não tem nenhum português vinculado ao poder brasileiro. Tá? E no período regencial, estruturou-se a nação. Da luta de grupos ou facções, surgiram os partidos políticos,
né, com a definição de liberais e conservadores. Vamos entender exatamente a evolução político-partidária daqui a pouquinho. Das lutas populares, deu-se a unidade do território, com as províncias adquirindo o sentido da nacionalidade e relativizando os regionalismos que o marcavam. Então, quer dizer, galera, quando eu me refiro aqui a províncias, eu me refiro basicamente à questão dos estados, ok? Então você percebe o Brasil começando a criar a cara que a gente conhece. No período compreendido entre a menoridade do príncipe herdeiro, que no caso aqui, como eu falei para vocês, eu estou me referindo a Dom Pedro II, que como a gente viu, né, quando o trono cai no colo dele, ele tem apenas 5 anos de idade, e a primeira década após a maioridade, ou seja, depois que ele realmente vai assumir o poder, as forças políticas brasileiras se realinharam. Esse realinhamento foi resultado das revoltas que eclodiram em todo o território e da afirmação da hegemonia das elites cafeeiras pelo Centro-Sul em plano nacional. Ou seja, a gente começa a entender aqui o que, galera? A força das chamadas oligarquias, tá? Então, como eu estou falando sobre a ideia das elites cafeeiras, você vai entender mais tarde por que nós tivemos a famosa República do Café com Leite. A força dessas grandes produtoras, no caso Minas, Rio, São Paulo, que consolidavam todo o poder na época. Ok? Então a gente está vendo a ideia da regência. Então, galera, atividade 1. As forças políticas responsáveis pela abdicação de Dom Pedro I fragmentaram-se após 1831. Então, quer dizer, com a ideia da regência, vejam vocês, você vai ter uma mudança político-partidária. Olha só, galera, os liberais exaltados, tá? Vejam vocês, também chamados de farroupilhas, que defendiam a transformação pacífica das instituições, distanciaram-se dos jurujubas, que não descartavam uma luta armada para alcançar essa retransformação. Então vejam que do grupo liberal exaltado, você tem duas facções, um que defende uma mudança pela via pacífica e outro que defende uma mudança pela luta armada. A ala mais reacionária, o que é isso, galera? Vejam vocês. Reacionária é a ideia da ala mais conservadora, tá? Então vejam vocês. A ala mais reacionária da sociedade, reunida na Sociedade Conservadora da Constituição Brasileira, lutou até a morte de Dom Pedro I, em 1864, pela sua volta ao poder e pela recolonização do Brasil. Eram chamados caramurus. Então era uma galera que defendia o quê, galera? A volta de Dom Pedro I ao poder, tá? Os chimangos, aglutinados à Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, permaneciam no centro, entre os liberais e os conservadores, tá? Então, galera, só para você entender, deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui, tá? Peraí, deixa eu voltar com vocês rapidinho, para vocês poderem entender. Vem aqui, galera. Não, peraí que eu estou fazendo errado, tá? Opa! Então, galera, deixa eu ativar minha canetinha. Acho que eu fiz uma lamancinha aqui. Olha só, tá? Desculpa essa pausa aí, a gente pode fazer um corte daqui a pouquinho, tá? Então, galera, eu tenho basicamente dois partidos, só para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, primeiro reinado, eu tive o Partido Brasileiro e o Partido Português. Reza a lenda que do Partido Brasileiro surgiram os exaltados, tá? Ok? A gente está vendo lá os liberais exaltados e eu tive os moderados, ok? Os exaltados defendiam a ideia de uma república a qualquer custo, né? A participação popular, e os moderados defendiam uma mudança mais gradual. Enquanto os portugueses formaram o chamado Partido Restaurador, que nós vimos ali chamado também de caramurus, tá? Então, galera, quando na verdade começou a regência, os exaltados e uma minoria moderada, vejam vocês, vão formar o Partido Liberal, ok? Também chamado por alguns de Luzias, alguns também vão chamá-los de progressistas. A maioria dos moderados se junta ao restaurador, porque o Dom Pedro morreu, e, galera, dá-se origem ao Partido Conservador. Show de bola?
Então presta atenção nisso aqui, tá? Então quer dizer, quando a gente vê aí o que eles chamam de farroupilhas, caramurus, tá? Na verdade é o seguinte, você está falando sobre quem? Exaltados, moderados e restauradores. Os exaltados defendiam uma grande mudança, os moderados uma rearticulação e o restaurador voltar a ser o que era. Ok? Então acho que agora fica fácil de entender. Vamos lá. Outro texto aqui. A troca de uma facção por outra era muito comum, uma vez que as posições políticas estavam muito mais ligadas aos interesses do que propriamente às convicções ideológicas, ou seja, está ligado à questão de interesse econômico, tá? Muito mais o financeiro do que a ideologia. Os caramurus ou restauradores, como a gente viu, que queriam Dom Pedro I de volta, entraram em declínio e após a morte de Dom Pedro I, uniram-se aos chimangos, que seriam o que? Os moderados, formando a base do que viria a ser o Partido Conservador. O Partido Liberal, formado por parte dos chimangos, tá? Que na verdade seria o que, galera? Aquela ala do Partido Moderado, mas que queria uma mudança maior, junto com os farroupilhas, que eram os exaltados, alternou seu poder com o conservador durante o segundo reinado. Continuaram, entretanto, muito parecidos, o que valeu a máxima. Nada mais parecido a um Saquarema, conservador, do que um Luzia, liberal no poder. No fundo, todos eram farinha do mesmo saco. Está muito mais preocupado com seu próprio interesse, com seu bolso, do que com o coletivo. Beleza, galera? Então vem comigo aqui. Vemos os textos, bem tranquilo. Vamos ver o que é proposto para a gente. Atividade 1. De acordo com o texto, explique como se formaram ou como formaram-se os partidos liberal e conservador. É o que eu acabei de mostrar para vocês. Lembra? O Partido Liberal ele vai surgir do que, galera? De uma minoria dos moderados que se junta à ala exaltada, tá? Enquanto o conservador surge a partir do momento que os restauradores, sem ter Dom Pedro de volta, porque o Dom Pedro morreu, você não vai trazer um morto para o poder, se junta com o quê? Com a maioria dos moderados, tá? Então, olha lá. Segundo o texto, o Partido Liberal, conhecido como progressista ou Luzias, que é a mesma coisa, se formou através da união de interesses de uma minoria dos chimangos, como a gente viu, que eram os moderados, com os farroupilhas, ou liberais exaltados. Tá? Já os conservadores, também conhecidos como regressistas ou saquaremas, então presta atenção onde você vai fazer prova, porque através do que da região você pode denominar dessas maneiras, eram formados pela maioria dos chimangos, que era aquela ala moderada, mais conservadora, com os caramurus, ou restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro. Mas como Dom Pedro havia tido um pequeno falecimento em 1864, ficava inviável trazê-lo de volta. Show de bola? Perfeito? Deu para entender essa formação? Ela é meio confusa, mas ao longo do tempo você vai se habituando, porque durante o segundo reinado você vai ter o revezamento entre liberais e conservadores. Apesar de repetir, todos eram farinha do mesmo saco. Show de bola? Então vamos lá, galera, atividade 2. Mais um textozinho aqui. Caramuru, número 11, Rio de Janeiro, 12 de abril de 1862. Já lembra, quem que eram os caramurus? Eram aqueles conservadores, aqueles o quê, galera? Restauradores que queriam trazer Dom Pedro de volta. Nós éramos governados por um príncipe dócil, beneficente, que era generoso com seus inimigos, que nos havia dado a independência e a Constituição, que era o primeiro a garantir as nossas liberdades, que nos livrou dos horrores de uma guerra civil. Da estabilidade do governo anterior, provinha necessariamente a segurança pública, mãe do comércio, da agricultura, das artes e das ciências. Eis o que hoje nós temos. Nossa população e nossos fundos, elementos essenciais para a prosperidade de um país nascente, fogem de dia em dia. Os fundos públicos estão reduzidos a nada. A imigração é espantosa. As artes estão em ócio, ou seja, em preguiça. As ciências recuam. A ignorância, o orgulho e o egoísmo se apossam de nós. Então vejam, galera, isso aqui é uma fala de quem? Do caramuru. Quem que era o caramuru? Na verdade, o caramuru, como a gente viu, faziam parte do grupo dos restauradores, tá? Então, esse grupo aqui que vai se formar logo após a abdicação de Dom Pedro em 1831. Então, o que essa galera queria, moçada? Eram formados basicamente por portugueses. Eles defendiam
que o melhor para o Brasil era trazer Dom Pedro I de volta. Tanto é que eu estou falando, eu estou a todo momento exaltando, falando da sua docilidade, da sua beneficência, da sua generosidade. Então, tudo durante o governo de Dom Pedro funcionava. Vejam, o comércio estava bem, a agricultura de vento em popa, tudo mentira, tá, gente? As artes estavam prosperando e as ciências avançavam. Claro, eu estou fazendo a propaganda vendendo meu peixe, mas não é bem como os restauradores ou caramurus diziam, ok? Então o que é que vem falar aqui? Olha lá, galera. Quem são os signatários, ou seja, quem são aqueles que criam esse editorial? Acabamos de ver. São os caramurus, também chamado de Partido Restaurador, que defendia a volta de quem? Quem o documento elogia? Galera, Dom Pedro I. E o que ele retrata? Um Dom Pedro bom, um Dom Pedro dócil. Por quê? Porque eu quero defender o seu retorno ao poder. Ok? Então, olha lá, galera. Os signatários desse editorial eram os caramurus, ou seja, portugueses, membros do Partido Restaurador. E que no documento elogia Dom Pedro, como a gente falou, das suas características positivas. Docilidade, benevolência, generosidade, as virtudes que ele traz para o comércio, para as artes, para a ciência. E por que eu falo tão bem dele? Porque eu quero convencer a população a aceitar a sua possível volta, que nós sabemos não vai acontecer, porque ele vai ter um pequeno falecimento em 1834 e não teria mais como galera? Como tê-lo de volta. E detalhe, galera, não sei se muita gente sabe, Dom Pedro I morreu novo, tá? Dom Pedro I morreu com 36 anos, tá? Eu, particularmente, já falei para vocês que não sou muito fã de Dom Pedro I como herói. Mas, por exemplo, é um cara que deixa lá o seu legado, ok? Então, galera, é aquela fase de transição. Falamos na primeira semana sobre o primeiro reinado e agora falamos sobre a disputa política que ocorre no segundo reinado. Show de bola, galera? Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado por quem nos assistiu. Espero ter podido contribuir um pouco. E, galera, não deixa de se inscrever no nosso canal, porque eu sei que é o seguinte, pode nos ajudar a ajudar vocês. Ok? Grande abraço, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.